Fala rapaziada, estamos aqui começando mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o osciloscópio, a gente vai falar sobre indutímetro, a gente vai falar sobre o osciloscópio de bancada e também o osciloscópio portátil. E eu vou estar falando para vocês aqui o benefício de vocês terem essas ferramentas na bancada de vocês, como técnico que faz reparos em placas, e se realmente vale a pena ter na bancada, se vale a pena o investimento, se é melhor comprar um equipamento de bancada ou se é melhor comprar um osciloscópio portátil. Todas essas informações a gente vai estar passando no vídeo de hoje para você que é técnico que faz reparos em placas. Talvez você está começando agora ou talvez você já trabalhe na área e aí você às vezes quer adquirir um equipamento como esse e fica pensando, poxa, será que vale a pena eu fazer tal investimento? Será que eu não vou ficar com essa ferramenta parada na bancada? Porque às vezes a gente costuma comprar equipamentos e muitas vezes a gente não usa esses equipamentos na bancada. Utilizamos apenas o feijão com arroz, que é multímetro, fonte de bancada, microscópio, e com isso a gente consegue resolver diversas coisas, né? Então nesse vídeo a gente vai estar explicando sobre esse assunto, então já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, e se você ainda não é membro aqui do nosso canal do YouTube e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, um conteúdo diferenciado, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro do nosso canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se você quer se tornar aluno do nosso treinamento, Reparo Avançado GSC Tech, que é um treinamento de reparos em placas, que vai do básico ao avançado, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode acessar sem compromisso para você ver o que você vai aprender no nosso treinamento, certo, pessoal? Então vamos lá! O osciloscópio é uma ferramenta que gera muita polêmica quando começa-se a conversar, né, em uma roda entre técnicos que fazem reparos em placas. Tem gente que diz que um osciloscópio na bancada é uma ferramenta que não é muito útil, tem gente que diz, eu de 100 reparos que eu faço, talvez eu use o osciloscópio apenas em um, enfim, tem muitas conversas dessa forma, né, de pessoas que não usam osciloscópio, adquiriram osciloscópio caro e não usam esses equipamentos na bancada, certo? E aí tem pessoas que dizem, não, é melhor comprar um indutímetro, porque com o indutímetro a gente consegue fazer aí algumas análises que a gente faria, por exemplo, com o osciloscópio. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você nesse vídeo é o seguinte. Pessoal, muitas vezes o técnico que compra um osciloscópio e fala que não usa esse osciloscópio, provavelmente ele não estuda sobre a ferramenta. Exatamente isso. O osciloscópio não é uma ferramenta fácil de usar na bancada. Estou sendo bem claro aqui para vocês, porque tem pessoas que acham que o osciloscópio é como um multímetro, por exemplo, que você vai colocar na escala de tensão, na escala de continuidade, na escala de resistência e vai lá, verifica no esquema elétrico qual o valor de referência daquela linha e vai apenas medir, ver se está batendo ali tudo certinho e dessa forma aí você conseguir analisar se aquilo está certo ou se está errado na placa do smartphone. O osciloscópio ele é um pouco diferente, certo? O osciloscópio a gente verifica diversos parâmetros de uma malha, ok? A gente verifica a alimentação, a gente verifica a frequência, a gente verifica outros parâmetros como, por exemplo, utilizando um osciloscópio e uma outra ferramenta em conjunto, a gente consegue verificar também a corrente elétrica da linha. Tem uma ideia, né, através do gráfico, como é que está essa corrente elétrica também. Então, o osciloscópio você consegue analisar, certo? Apenas com um toque ali na placa, diversos parâmetros que você, com o multímetro, você não consegue enxergar esses parâmetros, certo? Então, assim, existe uma grande diferença entre um multímetro e um osciloscópio. É bom deixar bem claro isso aqui, porque às vezes tem pessoas que acham que osciloscópio e multímetro não muda muita coisa. Então, o osciloscópio, sim, ele nos dá uma visão maior sobre o que está acontecendo naquela determinada malha a qual a gente está analisando. Porém, a gente tem recursos para analisar falhas em placa de smartphone que muitas vezes não é necessário utilizar o osciloscópio. Isso é um fato, certo? Então também vou deixar bem claro isso aqui. Porque tem gente que pergunta, para que eu vou comprar um osciloscópio se com o multímetro eu já consigo fazer toda a análise que eu preciso? Nem sempre é assim, pessoal. Vamos supor que você
está analisando uma falha onde o aparelho tem um consumo muito baixo de corrente elétrica e você não está conseguindo achar porque não aquece a ponto de você encontrar aonde está aquecendo aquela fuga. E aí, qual é a ferramenta correta para se analisar esse tipo de falha? Seria uma câmera térmica, correto? Só que nem todo técnico que faz reparos em placas tem uma câmera térmica por conta do alto custo desse equipamento. Então, às vezes passa o dia todo tentando analisar e chegar à conclusão de onde está o problema e não consegue a conclusão, não consegue encontrar o defeito da placa. E o que é que acontece? Muitas vezes você passa o dia todo, perdeu todo o seu tempo e não conseguiu lucrar com aquele reparo que você estava analisando. Então perceba que algumas ferramentas nos dão alguns recursos que a gente pode encontrar uma falha de forma mais rápida, como por exemplo short killer também. Se eu tenho short killer na bancada, às vezes eu estou com muita placa, muito aparelho para resolver, eu consigo resolver problemas de curto-circuito de uma forma muito mais rápida. Pegando aqui, vamos supor, tenho 10 aparelhos aqui na bancada, 5 aqui é curto total na placa. Com short killer, em 1 minuto, eu consigo resolver cada reparo desse com curto total na placa. É claro que tem alguns curtos-circuitos que nem o short killer consegue destruir o componente. Então tem que ter cuidado também em relação a isso. Mas eu quero que você entenda é que quanto mais equipamento você adquire na sua bancada, vai fazer com que você agilize o seu reparo, certo? Só que em relação ao osciloscópio, muita gente, por não saber utilizar essa ferramenta da forma correta e o momento certo de utilizar essa ferramenta, acaba que, ao invés de você resolver um problema rápido, você acaba demorando ainda mais quando vai utilizar o osciloscópio em um determinado tipo de reparo. Eu quero deixar bem claro também, eu quero pontuar aqui nesse vídeo, que o osciloscópio dá para ser usado em qualquer tipo de falha, de qualquer tipo de análise de setores que você estiver trabalhando numa placa. Digamos que você tem uma falha de carga. Você pode utilizar o osciloscópio para analisar essa falha de carga. Você pode utilizar o osciloscópio para analisar uma falha no setor de radiofrequência. Você pode utilizar o osciloscópio para analisar falhas de imagem, de iluminação, falha de microfone, falhas de áudio. Então você consegue, com o seu osciloscópio, dependendo do seu conhecimento, é claro, o osciloscópio é uma ferramenta que você precisa estudar um pouco mais sobre ela. Não é feito um multímetro, uma câmera térmica que tu compra, vê um vídeo e apenas com aquele vídeo que tu viu, tu já consegue usar aquele equipamento sem precisar estudar tanto sobre ele. Então o osciloscópio ele precisa de um pouco mais de estudo, né, para você, porque o osciloscópio ele também tem referências. Por exemplo, você está analisando uma linha de barramento de 2C. Você precisa entender como é um gráfico e ter uma referência de um gráfico de barramento 2C para quando você pegar aquele protocolo ali, você analisar e conferir se o protocolo está perfeito. E aí existe decodificação, né? Então, por conta dessas coisas que muita gente acaba não entendendo e não buscando esse conhecimento, o osciloscópio fica parado na bancada. Mas eu, por exemplo, não querendo ser maior do que ninguém, mas dizendo um pouco da minha experiência, daquilo que eu vivi também com o osciloscópio. No momento que eu comprei o osciloscópio logo no início, eu também não utilizava muito. Só que passou um período que eu comecei a colocar essa ferramenta mais vezes nas minhas análises, porque tinha coisas que eu não conseguia encontrar com o multímetro. Tinha coisas que eu não conseguia encontrar com as ferramentas que eu tinha de análise. Então, o osciloscópio, nesse momento, é muito importante para analisar coisas que com o multímetro é difícil de analisar. Então, por isso que eu digo para você aqui, o osciloscópio é uma ferramenta importante na bancada? É uma ferramenta de extrema importância para um técnico que faz reparos em placas. Você não vai usar só o osciloscópio em falhas de inicialização. Tem pessoas que acham, tem técnicos que acham que para usar um osciloscópio você vai usar apenas em falhas de inicialização, onde o aparelho consome, trava, consome, zera na fonte de bancada, né? E aí precisa analisar alguns barramentos, algumas linhas de habilitação, de reset, e aí, nesse momento eu tenho que utilizar o osciloscópio. Mas se você reparar, todo o setor da placa vai ter um microcontrolador responsável por gerenciar aquele bloco.
vamos ter a CPU e vamos ter esse microcontrolador. Se você pegar, por exemplo, a parte de radiofrequência, né, o setor de radiofrequência, a gente tem lá o WTR, que é um componente que praticamente faz um gerenciamento, né, entre aspas, ali daquele setor. É ele quem faz a modulação e desmodulação de sinais, né, de radiofrequência. Dá para a gente analisar o WTR, né, com osciloscópio? Dá sim. Dá para analisar ali algumas linhas, até com a própria CPU, né? A frequência de trabalho desse componente. Dá para utilizar também para verificar barramento de RFFE, né? E fazer decodificações e tudo mais. Depende muito também do seu osciloscópio. Tem osciloscópio que não tem a função de decodificador, que é onde você consegue avaliar ali aquele protocolo e saber se aquele protocolo está correto ou não, certo? Então, é importante a gente estudar sobre essa ferramenta, se caso a gente quer realmente aplicar, né, nos nossos reparos na bancada. Então não dá para dizer assim, pô, eu vou comprar um osciloscópio e eu vou ficar pegando aqui só frequência e chaveamento buck, né? Que aí realmente não faz muito sentido você comprar um equipamento que tenha mais recursos na bancada. Então, o osciloscópio de bancada, por exemplo, ele nos traz mais recursos do que um osciloscópio como esse aqui, né? Que é um osciloscópio portátil. Esse osciloscópio aqui portátil, pessoal, ele é uma ferramenta muito bacana, certo? Só que ela tem as suas limitações. Aqui a gente vai ter apenas um canal, né? Tem alguns testes aqui que a gente não consegue fazer com essa ferramenta aqui. Porém, para esses testes básicos, pegar barramento 2C, barramento 2S, barramento MIP, barramento SPI, barramento SPMI, barramento ART, todos esses tipos de barramento, pulso de habilitação, né? Todas essas linhas, a gente consegue pegar aqui com o osciloscópio de bancada, né? Pelo menos eu pego aqui com esse equipamento que dá para pegar tranquilamente. Só que quando você precisa de algumas funções a mais, de um canal a mais para fazer uma análise e comparação, né, de duas linhas ou vários outros testes que a gente consegue fazer com o osciloscópio, esse aqui ele já fica um pouco limitado. Porém, para quem está começando agora, eu recomendaria adquirir um osciloscópio portátil, porque esse aqui, pessoal, eu comprei por R$350. Esse aqui, ó, de bancada, eu paguei quase R$4.000 nele na época, né? Não sei se está mais caro ou se está mais barato agora, mas eu paguei em torno desse valor. Então esse aqui acaba sendo apenas 10% do valor do osciloscópio de bancada. E provavelmente você que está começando agora, né, no reparo de placa, ou você que ainda não usou o osciloscópio, eu recomendo que você adquira um osciloscópio com um valor que tem um custo-benefício melhor, né, para você ir se adaptando, para você ir testando, e aí quando você perceber que você necessita de um osciloscópio que tenha mais recursos, aí sim você vai fazer uma aquisição, né, fazer uma pesquisa e fazer uma aquisição aí conforme aquilo que você está necessitando no momento, certo? Agora vamos falar, pessoal, sobre o indutímetro, né? Para que serve o indutímetro? Pessoal, eu vejo pessoas falando aí bobagem na internet, dizendo que o indutímetro ele pode substituir, pelo amor de Deus, né? Pode substituir um osciloscópio na bancada. E vamos lá, pessoal. O indutímetro é importante na bancada? Para mim certo? Eu uso o indutímetro em diversas análises aqui na minha bancada. Inclusive já fiz vários vídeos no YouTube utilizando esse equipamento aqui e pegando falhas com ele. Para que serve o indutímetro? A gente vai medir os indutores da placa, certo? Por exemplo, a gente está com uma falha de inicialização. Então a gente vai no esquema elétrico e verifica a referência, né? A propriedade, o valor de referência daquele indutor, daquela bobina, ao qual a gente está querendo analisar, para saber se tem uma falha ali naquele indutor de um conversor buck de Power Manage. Então a gente consegue, com essa ferramenta, a gente verificar a propriedade do componente, certo? Só um exemplo, tá com uma falha de inicialização, o aparelho está consumindo, caindo para zero. Aí tem que analisar os conversores buck, né, do Power Manage, por exemplo. Tem que analisar para saber se tem alguma falha por ali, se tem um indutor aberto, se tem alguma falha ali naquele setor da saída de Power Manage. Então, esse equipamento aqui ajuda você verificar, por exemplo, né, como é que estão esses indutores, se eles têm as propriedades, as suas propriedades. E aí você vai colocar aí na escala de microhenry, vai fazer uma verificação e vai
encontrar, né, algum defeito caso esses indutores eles estejam com problema. Só que uma coisa você não consegue verificar com, por exemplo, com esse componente. Você não consegue verificar, por exemplo, o chaveamento, né, do circuito integrado. Isso aí é uma função para o osciloscópio. A gente verifica o gráfico no osciloscópio e a partir desse gráfico a gente tem uma ideia se o buck, né, se o conversor em termos geral, ele está funcionando, ele está chaveando ou não, certo? Está havendo uma elevação ali no campo eletromagnético do indutor e se realmente aquele ponto ali do buck, né, do Power Manager, está realmente funcionando de forma perfeita. Então, é muito importante ter um osciloscópio para determinados tipos de análise. Com essa ferramenta aqui, eu não vou conseguir verificar, por exemplo, um pulso de habilitação, né? Um reset, uma linha de reset. Não vou conseguir verificar com esse equipamento. Né? Eu não vou conseguir verificar o gráfico de um barramento, né? Seja ele qual for. Então, tem muita coisa numa placa que eu não vou conseguir analisar com indutímetro e com multímetro. Certo? Então, o indutímetro importante vamos supor, a gente está com uma falha de iluminação numa placa e a gente quer verificar se o indutor do drive de backlight, se ele tem a sua propriedade correta. Então, não preciso ligar o meu, por exemplo, osciloscópio para estar verificando isso. Eu, com essa ferramenta aqui, eu consigo fazer uma verificação rápida para saber se aquele indutor precisa ser trocado, precisa ser substituído ou não precisa ser substituído. Então, cada ferramenta ela tem a sua função e dizer que um osciloscópio não é importante na bancada e que ele é substituído por uma outra ferramenta, eu acho que essa pessoa está sendo muito radical. Né? Então esse vídeo aqui é para orientar para você que se você está começando agora no reparo de placa, comece a trabalhar primeiro, né, o seu multímetro, comece a estudar o feijãozinho com arroz ali, a entender como é o funcionamento de um esquema elétrico, aprender a medir várias coisas ali com o multímetro. Depois que você for avançando na manutenção, aí sim vai chegar o momento de você adquirir um osciloscópio para você trabalhar na bancada. Eu vejo muitas pessoas chegarem até um ponto da análise e não conseguirem concluir a falha por não medirem linhas, né? Que na verdade só dá para medir com osciloscópio. Às vezes o técnico é um técnico preguiçoso, às vezes o técnico é um técnico que não tem o equipamento e às vezes o técnico é um técnico que não quer usar o equipamento. Então quando você consegue utilizar todo o teu arsenal de ferramentas e tem o conhecimento para utilizar tudo aquilo ali, a análise vai ser uma análise mais precisa, mais objetiva e você vai ter muitos e muitos resultados significativos utilizando bem aí, né, o teu arsenal das ferramentas. É isso aí, pessoal. Deixo esse vídeo aí para vocês saber que é importante sim termos um osciloscópio na bancada. Não é fácil estudar sobre o osciloscópio. A gente no nosso treinamento tem um módulo completo sobre o osciloscópio, né, ensinando a trabalhar com essa ferramenta, tanto a ferramenta de bancada como também o osciloscópio portátil. Então é isso, né? A gente tem que procurar cada vez mais utilizar os equipamentos que são possíveis, né, na análise para a gente poder encontrar diversas falhas aí e ser mais produtivo, né, e poder lucrar mais aí com o reparo de placa. Beleza? Um abraço, tamo junto e fica a dica hoje aí para vocês. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Um abração, tamo junto, Deus abençoe, valeu, é nóis.